E eu gostaria de chamar o pastor Roberto, que vai dar continuidade ministrando. Gostaria que vocês aplaudissem Jesus bem forte na vida do nosso querido amado. A honra, a glória, o louvor, a adoração bem forte. Nós estamos felizes. Agradeço pelo convite que ele fez para nós. Eu falei na agenda, pastor, eu tenho um convite para fazer para você. Se você falar não para mim, eu vou voltar chorando para Telêmaco Borba. Graças a Deus eu voltei feliz, porque ele aceitou o convite. E o querido está à vontade aqui para ministrar. Depois ele vai amanhecer orando por vocês. Amém. Eu, quando fui ministrar lá na comunidade em Blumenau, eu fiquei mais ou menos 6 a 7 horas em pé. Agora ele trouxe mais um pastor auxiliar. Pode sugar bastante eles depois, tá bem? Deus abençoe, querido. Fique à vontade. Obrigado, irmão. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Você está feliz por estar na casa do Pai? E muito mais no aniversário, né? Aniversário é alegria, né? Então, eu agradeço os irmãos que não tiveram ontem, né? Porque daí sobrou mais bolo para nós, né? Principalmente para o alemão que gosta de doce, né? Foi muito bom, brincadeirinha, né? Mas foi um tempo muito gostoso. E o pastor Alírio quer dar uma palavra de agradecimento, né? Nós nos sentimos muito honrados de estarmos juntos aqui com vocês. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Meus queridos, nós como igreja, sou da comunidade Resgate, pastor da comunidade Resgate de Blumenau, nós nos sentimos muito honrados por poder estar aqui com vocês. Tempo de aprendizado, pessoas novas, eu vejo o amor que vocês têm para com os seus pastores, e também o amor que tiveram para conosco. Nós somos gratos a vocês por essa recepção. Amém? Eu queria ler um texto. O pastor gosta de ler um pouco, né? Gostaria de ler um texto que está no Salmo 126. Normalmente, quando nós temos aniversário na igreja, na minha igreja, eu tenho lido esse texto que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quero deixar essa palavra para a igreja, e um pensamento que nós temos aprendido, né, eu tenho divulgado isso, eu tenho isso no meu coração, eu sei que você já sabe disso, mas Paulo diz que não se cansa de falar as mesmas coisas, e eu digo que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Você é aquilo que Deus diz que você é, não aquilo que os outros pensam e falam a respeito de você, mas você é aquilo que Deus diz que você é. E o que você é? Rei e sacerdote. Você já é abençoado, porque nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Também minha esposa, Sueli, também nós agradecemos por todo esse carinho, essa recepção tão gostosa. A gente é constrangido, né, por essa, né, porque a gente, com certeza, a gente sabe que isso é que vem do Espírito, né, não é uma coisa, não é simplesmente algo formal, mas é algo que vem do Espírito, porque Deus tem derramado isso na vida dessa igreja. Eu fico feliz também pela irmã, né, que nos falou um pouquinho, falou dos 120 anos, irmão. Muito obrigado, porque é isso que eu tenho profetizado, né? Eu tenho declarado, no mínimo, meus 120 anos. A minha esposa às vezes não crê, eu disse, só vai crendo, porque senão eu vou ter que casar com outra, né? Então, ela não queira, né, compartilhar a cama com a outra. Então, eu tenho declarado onde eu tenho ido, né, essa palavra dos 120 anos, até tem um chinelo meu que eu uso, que já está lá, rumo aos 120 anos, né, rumo aos 120, a gente crê, né, porque Deus, Ele é bom, Deus, Ele sempre tem o melhor, né, então,
cada um ele vai se conformando ou crendo, né, naquilo que Deus tem imprimido. Eu creio, e obrigado pela irmã, né, e o pastor diz, é profeta, então eu creio um pouco mais ainda. Glória a Deus por isso. Pastor Isaú, pastora Nilzete, né, todo esse carinho. Né, eu venho aqui e a gente ainda mal prega 1 hora e eu fico meio acovardado, né, o pastor ele vai lá, fica 5, 6 horas, né, então eu estou devendo, né, vou ficar devendo, mas como eu falei para os irmãos ontem, para mim vir aqui pregar é difícil, porque vocês têm um pastor, graças a Deus, que Deus tem usado de uma forma poderosa, né? Eu sempre brinco, é um calibrão, eu sou um calibre pequeno ainda, né? Mas a gente está caminhando aí na dependência sempre de Deus e glória a Deus. E Blumenau também, comunhão cristã, ela está lá de braços abertos, se você tiver oportunidade, o pastor aí está indo, se eu não me engano, agora no começo de julho, eles já estão agendando para lá, então se você, pastor, eu quero ir junto, então fala com ele é o responsável e com certeza a gente vai receber você, procurar fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e é sempre um prazer, o tempo passou rápido esse final de semana, mas glória a Deus por tudo que Deus tem feito, e algo estava ali sentados, e eu entendi do meu espírito dizer para você, como essa última canção, podia até mudar o título da mensagem, eu coloquei vitória absoluta, mas poderia dizer, né, então, a minha presença é mais, né? A minha presença que nós cantamos, ela é muito mais, né? Então a presença de Deus é o mais importante na nossa vida. Não troque a presença de Deus. Eu sei que uma casa é bom, um carro é bom, um emprego é bom, tudo pode ser bom, mas se nós trocarmos a presença de Deus, nós trocamos o melhor da nossa vida. Então não deixe a presença de Deus, não troque a presença de Deus por nada. Amém? E Deus tem mais nessa noite. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo de número 2, versículo 14 e versículo de número 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte, na semana que vem vamos estar comemorando a Páscoa, né, que fala de morte e também da ressurreição. Veja que o escritor está dizendo que através da morte de Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Então, Jesus, ele destruiu ou não destruiu? Destruiu, né? Destruiu aquele, quem, pastor? O diabo. Aquele que tinha o poder da morte, a saber, ele tinha, quer dizer o quê? Que ele não tem mais. Ele não tem mais, porque o Jesus que nós servimos, que faz parte da nossa vida, ele destruiu. Isso quer dizer que nós temos uma vitória absoluta em todas as áreas. E é igual a Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. Que significa, se eu entendo que Deus ele é comigo, que Deus ele é contigo, que ele é conosco, isso significa vitória. Não significa derrota, mas uma vitória certa. E nesse texto que nós lemos, Jesus mostra claro que ele já derrotou o inimigo. E fala de uma vitória para todo sempre. Você crê nisso? Eu creio nisso, porque a Bíblia está falando disso, é algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, é algo que ele já fez, como ele já veio a esse mundo, ele já morreu, ele já ressuscitou, e o que nós vamos esperando só é a segunda vinda dele, né? Então ele não vai voltar mais para morrer numa cruz, para sofrer, ele vai voltar agora somente para levar a igreja, onde nós vamos estar com ele para sempre, amém? Então, algo muito importante que nós como cristãos precisamos saber, que nós precisamos saber que Jesus ele derrotou o inimigo. E não somente eu preciso saber disso, mas eu preciso crer, eu preciso confessar, eu preciso agir de acordo com esse fato. Quando eu desconheço dessa verdade, daquilo que Deus tem feito na minha vida, eu acabo dizendo que Deus ele é mentiroso. E aqui eu creio que com certeza ninguém tem chamado Deus de mentiroso, amém? Ninguém. Então a Bíblia ela afirma que o diabo ele atua nos filhos da desobediência e não nos filhos de Deus.
Ele não atua na nossa vida, ele atua nos filhos da desobediência, é o que a Bíblia está dizendo. Você conhece a história de Martim Lutero, o reformador da igreja protestante, e numa dessas noites que ele estava no quarto dele, dormindo lá, descansando, de repente escuta um barulho, ele levanta, olha para o lado lá, olhando lá, era o diabo. Ele disse, é tu, diabo, que estás aqui no quarto? Sim, eu vim aqui. Ele sabe. Pegou e virou as costas e continuou dormindo. Ele vê o diabo e ele diz, é você, pensei que era alguém importante, em outras palavras, né? Vira as costas e continua dormindo. Ou seja, Martim, ele sabia quem ele era, aquilo que o pastor Alírio falou, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem estava na vida dele, amém? Então, nós precisamos saber que Jesus faz parte da nossa vida. Primeiro ponto, derrotado. O inimigo, ele foi derrotado. Qual o inimigo, pastor? O nosso inimigo, porque Deus não tem inimigo. A gente não conhece e vê na Bíblia Sagrada Deus, ele tendo um inimigo. Agora nós, sim, nós temos um inimigo, no versículo 14, que diz para que por sua morte destruísse. Quando a gente lê essa palavra destruísse, no grego, está falando de katargeu, que significa anular. Então, essa palavra destruir-se significa anular, deixar inativo, abolir. Então, quando Jesus, a Bíblia está dizendo que ele destruiu, quer dizer o quê? Ele deixou o diabo inativo. É isso que ele está falando, o escritor dos Hebreus, ele está falando. Então, Jesus deixou o diabo inativo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, pela morte de Jesus e ressurreição, ele aboliu qualquer força do inimigo. E aboliu para sempre. E aboliu para sempre. Veja como isso é importante. Então, Jesus, ele anula o poder do inimigo sobre aqueles que nasceram de novo. Você já nasceu de novo? Eu já nasci de novo. Isso quer dizer que ele aboliu esse poder contra a minha vida. Mas eu preciso crer disso. Então ele diz que o salvo, ele sabe que nem a morte pode lhe gerar dano. João 5, versículo 24, o próprio Jesus falando isso. Em verdade vos digo. Sempre quando você vai ler a Bíblia e você vai encontrar como esse exemplo que assim, em verdade, não é por acaso que existe uma repetição da mesma palavra, mas o escritor, o próprio Jesus deixou registrado, porque é algo muito importante. Sempre quando você vai ver em verdade, você precisa associar com algo muito, mas pense, muito importante. É muito importante que Jesus diz aqui, ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, você ouve a palavra de Deus, amém? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Veja, Jesus falando, não entra em juízo. Quantas pessoas, e eu falo disso que até na igreja, conheço pessoas que têm medo do juízo. Tem medo do inferno, tem medo das coisas que estão por vir. Mas Jesus diz aqui que aquele que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus, que ouve a palavra e crê naquele que enviou, que é crer em Deus, ele diz aqui, não entra em juízo. Não entra, você pode glorificar Deus, não entra em juízo. Mas ele diz, passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Foi algo que já aconteceu, passou da morte para a vida. Então o véu negro da morte, quando ele se abrir, no outro lado, lá está Jesus. João 8, versículo 34, versículo 36, replicou-lhe Jesus, mais uma vez ele falando, olha, em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica para sempre na casa. O filho, você é filho de Deus? Somos filhos? O filho, sim, para sempre. O filho, sim, para sempre. O filho permanece na casa do Pai. Se, pois, o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, eu creio que o Filho, Ele me libertou. E Ele me libertou, eu sou verdadeiramente livre. Livre de tudo aquilo que quer me impedir de usufruir o que Deus tem para a minha vida. Então nós somos livres das afrontas do diabo, da possibilidade dele entrar na nossa vida, de ser possuído por ele. 1 João 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Ele rouba, ele mente, ele destrói e tantas outras coisas é obra do diabo. E Jesus, ele veio há mais de 2000 anos atrás, ele veio para cá para destruir as obras do diabo. E estas obras, meu amado, minha amada, elas não têm mais efeito na sua vida. Amém? Elas não têm mais efeito. Não tem, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço, mas Deus conhece, e a palavra deixa bem claro que essas obras não têm mais efeito. Porque Jesus veio para destruir. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele, veja, todo aquele que é nascido de Deus. Você é nascido de Deus, amém? Você é nascido de Deus, creia nisso. Eu sou nascido de Deus, e o nascido não vive na prática do pecado. Por quê? Porque nele permanece a divina semente. Quando Jesus ele entrou na nossa vida, nós recebemos o que é divina semente. Não é uma semente qualquer, mas a semente de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. E a semente divina, deixa bem claro, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O nascido de Deus tem a semente divina. E onde está a semente de Deus, o diabo ele não entra. O diabo não entra. Amém? Você concorda? Meu amado, minha amada, então a tua vida, a minha vida, ela é preciosa demais para ser um instrumento da mentira. Ela é muito preciosa, né? 17 anos salvando vidas, 17 anos salvando pessoas, 17 anos transformando lares. Isso é uma obra muito poderosa que Deus tem feito na sua vida, uma obra tremenda, e por isso você jamais pode dar crédito para mentira. Porque toda essa obra na sua vida não é uma obra de mentira, mas é uma obra da verdade, amém? É uma obra poderosa, é preciosa demais. Muitas vezes as pessoas falam mais do inimigo do que falam de Jesus. A gente ouve tanto por aí as pessoas exaltando o diabo. Exaltando quem? Aquele que foi destruído. Nós precisamos dar muito mais, mas muito mais crédito para Jesus do que para aquele que foi destruído. Eu dou crédito para aquele que é mais que vencedor, eu dou crédito para aquele que já venceu. Eu preciso dar crédito para Jesus Cristo, não para o diabo. Quantas pessoas, pastor, mas o diabo, pastor, mas os demônios, pastor, mas e Jesus, onde é que fica nessa história? Às vezes Jesus está lá como que encolhido num canto, olhando para o pai e dizendo, meu pai, e o que eu fiz por eles, papai? E onde é que fica tudo que eu fiz por eles? Onde é que fica toda a morte, todos os sofrimentos? Porque as pessoas exaltam tanto o diabo e deixam Jesus num canto. Nós precisamos parar de dar êxito ao diabo e glorificar a Deus, glorificar a Jesus. A nossa vida, meu amado, minha amada, é para glorificar a Deus, amém? Para reconhecer o Todo-Poderoso, o nome que está acima de todo nome. Meu amado, nós não vamos ter vitória em 2018. Por quê, pastor? Porque nós já somos mais que vitoriosos. Mais que vitoriosos, mais que vitoriosos, mais que vitoriosos. Nós somos, não seremos, nós já somos. Você não precisa fazer nenhuma campanha para ser aquilo que você já é. Você já é mais que vitorioso. Pastor, mas será que não tem um jeitinho? Não, o jeitinho Jesus, não foi um jeitinho, foi o que Ele fez na cruz que te tornou mais que vitorioso, mais que vitoriosa, amém? Nós somos mais, a vitória ela já foi consumada na cruz. João 8,32 diz, Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo ponto, verdade. Veja que Jesus diz, conhecereis.
não é a verdade que liberta a pessoa, mas o conhecimento da verdade. Muitas pessoas até falam, a verdade vos libertará. Não, isso é uma mentira, porque o texto ele deixa bem claro, Jesus falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade. Cada vez mais, o pastor estava falando da escola que estão tendo toda segunda e terça-feira. A escola, eu creio que tem um propósito, né, pastor Isaú? Que a igreja conheça a verdade. Conheça a verdade. Pastor, mas eu não conheço no culto, nas celebrações, tem tantos eventos durante a semana, com certeza você ouve da verdade, você tem recebido, mas você precisa cada vez mais conhecer. Quanto mais eu conheço, mais liberto eu sou, porque Jesus está falando, conhecereis e ela vos libertará. Quantos pensamentos, quantas atitudes que nós temos ainda e que muitas vezes mostram que a gente tem algum problema. Mas por que eu tenho esse problema? Porque eu não estou meditando na verdade que já venceu esse problema. E por eu não conhecer essa verdade, eu acabo tendo problemas na vida. Então o que é a verdade? A verdade é o que nos convém saber, porque de mentira o mundo já está farto. Meu Deus, nessas eleições passadas, não sei quanto aqui em Telêmaco Borba, mas lá em Blumenau, em todos os lugares, o que mais a gente se ouvia era mentira. Mentira em relação ao futuro presidente, mentira em relação à igreja, mentira em relação a muitas coisas. E nós vivemos um tempo onde que é muito fácil a mentira ela chegar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem um aparelhozinho na mão lá, já recebi isso, já divulga. E de repente aquilo era uma mentira. E muitos vão receber e vão acreditar naquela mentira. Então, o mundo ele já está farto de mentiras. O mundo ele está farto de mentiras. A única coisa que nos liberta da mentira é a verdade. A única coisa, pastor, não tem outra coisa não. A única coisa que liberta as pessoas da mentira é a verdade. E a verdade é a graça de Deus, a sã doutrina que arranca os grilhões, que quebra as algemas, que tira o véu dos nossos olhos espirituais. E a nossa vitória, às vezes a pessoa pensa, a vitória já começou ali na cruz. A nossa vitória já começou em Gênesis 3, versículo 14 e 15, que diz o texto: então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, falando de Jesus, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus esmagou a cabeça do diabo. E já estava falando aqui atrás, então ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então Jesus foi ferido no calcanhar, ou seja, apesar da morte, mas ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Então a cabeça do diabo foi atingida por Jesus na cruz, em Jerusalém, onde ele foi destruído. E o inimigo achou que a cruz do Calvário seria o fim de Deus, o fim de Jesus. Mas ali começava a história dos salvos, a história da minha vida e também da sua vida, amém? Ali começa a história da igreja, a verdade de Deus, a nossa vitória como igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos, meu amado, minha amada, ouça isso, faz toda a diferença crermos nisso, ou a nossa vida não avança. Ou a nossa vida ela não avança. Então muitos podem dizer, pastor, 2018, 2019 foi difícil, acho que eu não alcancei nada, tal, mas o problema estava aonde? No tempo, no governo, na cidade, nas situações, não. O problema estava na minha vida, por eu não crer nas verdades, e com isso eu não avanço. 17 anos, toda essa história que está sendo contada, está sendo escrita, é porque pessoas têm crido na palavra de Deus e têm seguido em frente. Seguido em frente. Quantos problemas, com certeza, pastor Isaú, a sua família enfrentaram nesses 17 anos? Não desistiram, não pararam, porque eles tinham uma palavra, eles têm uma palavra, eles creem na palavra, e por isso, focados aonde? Para trás? Não, para frente, sabendo que Deus sempre tem mais, amém? Nós somos chamados para receber uma eterna
herança, uma eterna herança. Hebreus 13, versículo 9. Hebreus 13, versículo de número 9, diz o apóstolo: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto, veja o que ele está falando, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Veja que ele está falando: não vos envolveis, não se deixai envolver por doutrinas várias e estranhas. E nós vivemos num tempo onde que existem muitas doutrinas, várias doutrinas estranhas que estão afastando as pessoas de Deus. E o que o escritor está dizendo, e porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça, não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Meu amado, o que vale é um coração confirmado com a graça de Deus. É isso que ele está falando. Quem tem a graça, fala da pessoa de Jesus. Quem tem Jesus no seu coração, não aceita as mentiras do diabo. Você tem Jesus no seu coração? Eu creio que você tem. Você tem Jesus no seu coração. Nós temos Jesus no seu coração, no nosso coração. Então, quem tem Jesus no coração não aceita as mentiras do diabo. Pastor, eu ouvi que falaram isso de mim. É mentira do diabo. Você tem Jesus, você rejeita, você rechaça essas mentiras, você não permite que elas cheguem na sua casa. Não falaram que esse é um ano difícil, que a minha empresa vai falir, porque os impostos vão subir. Isso é mentira do diabo, rechaça essas mentiras. Não aceito, pastor, eu já estou 3 meses desempregado e me falaram que a coisa vai ficar mais difícil e talvez o ano todo não vou ser empregado. Isso é mentira do diabo, rejeita essas mentiras. Pastor, disseram que meu casamento, como tem tanto divórcio, talvez eu seja o próximo da lista. Isso é mentira do diabo, rechaça essas mentiras. Você tem Jesus, fique com a verdade, fique com a palavra de Deus, amém? João 8,44 deixa bem claro quem é o mentiroso. Vós sois do diabo, Jesus falando, não para vocês, né? Falando lá para os camaradas naqueles dias, ele assim, aqui não tem, pastor, o senhor me chamou que eu sou o diabo, não. Jesus está falando de um outro contexto lá, dos fariseus e de pessoas que se achavam de Deus. Ele diz, vocês são do diabo, porque é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o inimigo, ele é pai da mentira. Tudo que está fora da Bíblia Sagrada é mentira. A verdade está contida na palavra de Deus. Pastor, o senhor sabe que eu não gosto muito de ler a Bíblia. Então do que você se alimenta? Se eu não me alimento da verdade, eu vou me alimentar da mentira. A verdade está contida na Bíblia. A verdade está contida na palavra de Deus. Às vezes a gente fica assim chateado até quando ouve, porque fizeram isso no carnaval lá, quiseram humilhar Jesus, isso e aquilo, tá, mas e qual é o papel do diabo? O que ele está falando é que o papel dele é isso. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai sair, mas o diabo não fala nenhuma verdade, não. Porque da boca dele só fala mentira. Por quê? Porque essa natureza dele nunca vai mudar. Então, quando a gente vê algumas coisas eles fazendo assim, a gente não adianta querer se levantar contra as pessoas. Não é contra carne e sangue, mas contra aquilo que está levando as pessoas a fazer aquilo. Veja que ele é o pai da mentira. Agora nós, meus irmãos, precisamos ficar com a palavra de Deus, porque nela é verdade, amém? Quando você ouve a Bíblia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, isto é verdade, isso é verdade. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. O que eu conheço que fala sobre a sua vida, ele diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Jesus, amém? Ele nos fortalece, isso é verdade. Você é salvo, nós somos um com Jesus, isto é verdade. 1 Coríntios 6,17, diz assim o apóstolo Paulo, mas aquele que se une ao Senhor, todos os 6, se eu não me engano,
Talvez alguém não esteja ainda que não se uniu, mas vai ter oportunidade, mas se não, todos se uniram com Jesus. Você se uniu com Jesus, nós nos unimos com Jesus. E a Bíblia diz o quê? Quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja que é um espírito com Ele. Quando um marido, quando um homem e uma mulher se unem, se tornam uma só carne. Mas quem se une a Jesus se torna um só espírito. Veja que poderoso. Veja que poderoso, o homem e a mulher, quando se unem e se tornam uma só carne, tem um prazo de validade. Qual o prazo, pastor? Até que a morte os separe. Agora, quem se une a Jesus, se une e se torna um espírito. Qual é o prazo de validade? Não tem, ou seja, é para a vida eterna. A eternidade, para a eternidade, para a eternidade. Nada vai nos separar, amém? Nada vai ser nos separar. Você se uniu com Jesus. Jesus, você é um com Jesus. Isso quer dizer o quê, pastor? Aonde você chega, quem está chegando? Jesus. Pastor, eu já estou vendo amanhã quando chega lá na minha empresa, tem umas cascavel lá, tem umas cobras, tem uns escorpiões lá, meu Deus, eles querem a minha cabeça, tá? Eles querem a cabeça de quem? Quando você chegar amanhã no seu emprego, no seu trabalho, em qualquer lugar, na sua casa, pastor, a minha casa parece que é um inferno, parece que está o caos lá dentro. Quando você chegar lá, você tem que ter esse entendimento. Quem está chegando aqui, quem está pisando aqui é Jesus Cristo. E contra Jesus não tem, meu irmão, não tem. Quantos intentaram matar Jesus? Quantos intentaram acabar com Ele? Ninguém conseguiu. Logo, quer dizer o quê? Quem tentar contra a sua vida está se levantando contra Jesus. Se não conseguiram contra Jesus, não vão conseguir contra você. Não vão conseguir, não vão conseguir. A Bíblia deixa isso bem claro, meu amado, minha amada. A vitória de Jesus é a minha, é a sua vitória. A nossa vitória, amém? A minha, a sua vitória e não derrota. Isto é verdade. Isto é verdade. Fique com esta verdade. O inimigo, ele foi desarmado, ele foi catargeu, ele foi destruído. Isto é verdade. Romanos 8:37 diz o apóstolo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Por meio daquele que nos amou, isso é verdade. João 13:1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus tem nos amado, não só amou aquele, mas Ele também nos ama e nos ama até o fim, ou seja, o fim, até nós deixarmos esse tempo nessa terra, amém? Jesus venceu e por isso nós somos vencedores. Isto é verdade, isto é verdade. É vital para a nossa vida espiritual compreender essas verdades. Apocalipse 1:18, e aquele que vive, estive morto, veja, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tenho as chaves, chaves sempre está voltado para a autoridade. Chaves abre e fecha, abre e fecha. Muitas pessoas acham que quem manda, quem tem poder é o diabo. Isso é uma mentira, fique com a verdade. O diabo ele matou, o diabo mandou, não. Quem tem a chave da morte é Jesus. E essa chave está conosco, amém? O diabo, ele não tem mais a chave. Quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus. Isto é verdade. E se nós nos unimos com Jesus, isso é verdade nas nossas vidas. Tiago 4, versículo 7, diz o apóstolo Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu posso resistir o diabo, pastor? As suas mentiras, pastor. Resistindo com a verdade. Batem retirados. Isto é a verdade, porque quem está declarando é aquele que tem Jesus na sua vida. Assim é, amém? Crendo na verdade, eu resisto o diabo. Não adianta levantar uma cruz e te resisto, demônio. Não adianta pegar um copinho de água e querer jogar, sai daqui, capeta. Não adianta acender uma vela e sai para lá. Não, você resiste crendo na verdade.
crendo na verdade. Bata em retirada. Aqui não. Na minha casa não. No meu casamento não. Na minha empresa não. Pode bater em retirada. Eu resisto o diabo crendo na verdade. Meu amado, minha amada, como que eu sei se eu estou crendo na verdade? Quando eu manifesto a verdade. Pastor, será que eu estou crendo na verdade? Para você sair daqui sem essa dúvida, você precisa saber, eu estou manifestando a verdade? Quando eu manifesto a verdade, eu estou crendo na verdade. Eu só vou saber se eu creio na verdade quando eu manifesto. Aí eu posso ver se eu estou crendo. Meu amado, minha amada, não somos nós que temos que temer o diabo. É ele que tem que ter medo de nós. Estava falando para o pastor hoje, né? Às vezes a gente ouve, aqui não tem shopping, né? Mas vamos profetizar depois, pastor, que vem um shopping para a cidade, será que vai ser bênção? Porque só falando alguma coisinha, né? A nora que está sentada não muito longe, diz, olha, em Blumenau tem shopping, né? De repente, não vamos fazer o convite, não, vamos declarar que vem um shopping para cá, para a região, aqui, assim, um grande, melhor que de Blumenau ainda. Mas lá no shopping tem uma sala grande esotérica, lá daí tem incenso queimando, é figura do capeta daqui, de lá e de cá, e alguns às vezes passam lá na frente, ou querem dar a volta por aquilo ali. Dizendo, não, lá é a sala do capeta, lá é não sei o que, só tem coisa do diabo, só coisa para macumba e não sei o que. Quando eu passo, me dá uma dor de cabeça. Vem cá, meu irmão, tem alguma coisa de errado. Porque a Bíblia diz que eu sou luz, Jesus é luz, Jesus faz parte da minha vida. Aonde a luz chega, a treva tem que sair. Não é o contrário, aonde eu chego e a luz tem que sair. Eu chego no lugar de trevas e as trevas têm que sair. Ou seja, quem tem que ter dor de cabeça quando eu passar é o camarada que está na barraca. Pastor, aqui em Telêmaco, o Bob, você não sabe, mas tem umas macumba braba, daquelas grandes que não botam só 1 litro de champanhe, bota 1 litro de uísque, bota um galo, bota uma galinha, bota, enfim, é coisa forte, pastor. Quando eu estou vendo de longe, eu dou a volta, pastor. Porque vai que alguma coisa dá errado. Não, você pode passar perto, não precisa chutar, não precisa pegar a galinha, não precisa tomar o uísque, nada daquilo. Mas quem está em ti é maior. Isto é verdade, isto é verdade. As pessoas querem ficar com aquilo que é mentira. Veja que Jesus destruiu aquele que tinha o poder. E nós nos unimos com esse que destruiu aquele que tinha o poder. Logo, quando você chega em qualquer lugar, eu repito, quem está chegando ali é Jesus. Jesus nunca temeu o diabo, amém? Nunca temeu o diabo. Isso quer dizer que aonde você chega, quem chega junto é Jesus. Lucas 4, versículo 33 diz assim, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio e de um espírito imundo. E ele gritou com toda a força, que queres conosco? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele, sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles ficam. Eles ficam? Eles não, pastor, aqui em Telêmaco eles ficam, eles são teimosos, pastor. Não, a Bíblia está dizendo, eles saem. Eles saem. Eles saem, eles não ficam. Então, quem venceu aqui foi o demônio ou foi Jesus? Jesus. Fique com a verdade. Quem teme quando você chega? O diabo teme. Os demônios temem, mas não Jesus Cristo. Jesus nunca temeu. Os demônios temem, mas não Jesus Cristo. E quem crê na verdade, essa ordem jamais vai ser invertida. Você crê na verdade? Pastor, então quando eu chegar lá, se tiver um demônio, ele vai vir, ele pode até fazer barulho, mas a verdade que está em você, liberada, não adianta só você dizer, eu creio que ele vai sair. Eu preciso manifestar essa fé. Declara, abre a boca. Pastor Isauro, ele já tem feito bastante trabalho, né? E ele vai para Blumenau esses dias aí, não adianta ligar para ele lá, pastor, manifestou um bicho aqui, pastor, o que eu faço? Dá para vir aqui? Não, eu estou para Blumenau, estou para Grolândia, quem está em vocês é o mesmo poder. Abre a boca e declara, o demônio vai embora.
E eu sei que o pastor não é sozinho, tem uma grande equipe, mas eu brinco aí assim porque eu sei que tem uma grande equipe aqui que tem feito esse trabalho muito bem, graças a Deus. Mas muitos acabam não crendo. Então, quem crê na verdade, essa ordem jamais vai ser invertida. Efésios 4, do versículo 26 em diante, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa, para a edificação, ou seja, com a verdade, conforme a necessidade, e assim transmita graça, transmita Jesus aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Veja que nós já fomos selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então o apóstolo está falando aqui assim: não fique irados, não fique pecando, né? Não deite irado, não acorde irado, ou seja, né? A ira não faz bem na nossa vida. E ele diz aqui assim: não entristeçais o Espírito de Deus, pois foste selado para o dia da redenção. Você sabe como eu entristeço o Espírito Santo? E ele está na sua vida, ele está na minha vida, amém? O Espírito Santo faz parte de cada um de nós. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Muitas pessoas creem que entristece o Espírito Santo quando ela comete um grande delito. Ah, pastor, eu matei uma pessoa, eu entristeci o Espírito Santo. Ah, pastor, eu roubei. Ah, eu adulterei. Ah, eu fiz o mal para aquela pessoa, e isso entristece o Espírito Santo. Isso também entristece o Espírito Santo, mas são exemplos que entristecem o Espírito Santo, quando a gente comete esses erros. Mas o que mais entristece o Espírito Santo, e que muitas pessoas não percebem, às vezes a pessoa diz: ah, graças a Deus, pastor, esse exemplo de matar, roubar, de querer o mal para as pessoas, de adulterar, de fornicar e de usar drogas e sei lá o que mais, isso tudo não tem parte na minha vida. Então, o Espírito Santo eu não estou entristecendo. Mas o que mais entristece o Espírito Santo é quando nós não cremos na verdade e cremos na mentira do diabo. Quanto mais eu dou crédito para a mentira do diabo e menos para a palavra de Deus, é onde eu mais entristeço o Espírito Santo. Às vezes eu fico ouvindo a mentira do diabo e não creio na verdade da palavra. Quando eu acredito nas mentiras do inimigo, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Ah, essa minha doença, ah, essa minha tristeza, essa minha angústia, essa minha depressão. Espera aí, a Bíblia não diz que pelas chagas de Cristo você foi curado? Então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com a verdade. Pastor, a gente passa esses 3 dias ali só, né, nos enchendo, ou seja, contando testemunhos de quanto milagre Deus tem feito. Eu fico envergonhado, porque não tem tanto milagre para contar como ele. E às vezes eu fico esperando: será que não sai um milagre dessa boca? Será que não sai uma maravilha? Ele tem tantas experiências por causa do quê? Porque ele crê na verdade. Ele não empresta o ouvido para mentira. Ele crê na verdade, ele manifesta a verdade. Então, ah, pastor, mas essa enxaqueca, olha, ela diz bem claro, é enxaqueca crônica, pastor. Isso não tem cura. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que pelas chagas de Cristo eu fui curado. Lá na cruz ele levou sobre si as dores e enfermidades. Então eu vou ficar com o quê? Com a verdade. E isso, quando eu fico com a verdade, isso alegra o Espírito Santo. Quando eu fico com a mentira, isso entristece o Espírito Santo. Então eu preciso ficar com a verdade. E se eu não creio, eu faço Jesus de mentiroso. Você crê que a obra da cruz ela foi completa? Você crê que quando Jesus diz tetelestai, ele diz está consumado, quer dizer o quê? Tudo que Jesus precisou fazer a meu, a seu favor, foi feito. Tudo. Agora, quando você diz: ah, pastor, mas eu acho que se eu fizer isso,
aí eu vou conseguir alguma coisa. Você quer dizer, Jesus, tu fosse incompetente, porque eu preciso fazer isso e aí eu vou ser abençoado. Então isso entristece o Espírito Santo. Quando a gente diz tetelestai, como Jesus falou, ele está dizendo, está consumado. Tudo o que eu precisava fazer por você, eu fiz. Você precisa crer nisso, amém? Eu preciso crer nisso. Isso é que vai fazer com que o inimigo seja vencido na nossa vida. Então eu não posso dar lugar na minha vida para o inimigo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é família de Deus. Você é a família de Deus. Efésios 6,16 diz o apóstolo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando um dardo, meu irmão, veja que o apóstolo Paulo está falando, minha amada, os dardos eles vêm. O diabo é um ser destruído, mas ele insiste, ou seja, é como uma doença, foi vencida, mas tem um sintoma. Os sintomas vão trabalhar o diabo, mesmo derrotado, mas ainda ele tem feito estrago na vida daqueles que não creem. Então diz a Bíblia que quando vierem os dardos inflamados, ou seja, vem uma mentira na sua mente, vai vir aqui a mentira. Quando ela vem dizendo, você é um coitado, um pobre, um cego, uma pessoa que nunca vai dar nada na vida, você tem que levantar a sua fé, você tem que declarar a verdade. E aí você resiste esses dardos, você não permite que esses dardos penetrem na sua vida. E daqui a pouco você começa a pensar e se ver daquela forma. Então você precisa se posicionar com aquilo que Deus, Ele te deu. Amém? Crer naquilo que Jesus já fez por você. 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nós somos nascidos de Deus, amém? Ele diz, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Amém? A verdade é libertadora. A verdade é libertadora. Para encerrar, 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus. Diga assim, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Ele diz aqui, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na sua vida, maior é aquele que está na sua vida, meu irmão, minha irmã, maior é aquele que está na sua vida, maior, te acostuma a dizer, creia nisso e te acostuma a dizer, eu sou de Deus, eu sou de Deus, Ele faz parte da minha vida. Ele faz parte. Não tema aqueles que querem contra você. Creia nisso. Ele está em nós. Deus, Emanuel, o Deus conosco, está conosco em 2019, 2020, 2021 e vão estar completando os embaixadores de Cristo mais 17 anos e Deus vai continuar se manifestando e vai continuar, porque Ele é sempre com vocês, Ele é sempre com nós, Emanuel, todos os dias, quando você deita, quando você acorda, quando você trabalha, quando você viaja, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Você crê nisso? Então aplauda a Deus por gentileza. Creia nisso. Se coloque de pé por gentileza. Creia nisso. Ele já nos deu a vitória. Jesus já te deu a vitória. Ouça isso. Deus me colocou algo no coração, eu creio que foi Ele, porque o diabo não quer isso que eu falo para você, para terminar essa celebração. Então foi Deus. O diabo não quer isso que eu vou falar para você, mas o Deus quer, porque Ele colocou no meu coração. E eu creio que Ele vai fazer coisas grandes agora. Deus vai fazer. Você recebeu essa mensagem no teu espírito. Você recebeu não do pastor Roberto, aquilo que eu falei nessa noite e que eu tenho procurado sempre falar e que o pastor Isauro sempre tem falado, é o que a Bíblia fala. Eu não vim trazer uma palavra minha, eu vim trazer a palavra de Deus.
o que você tem recebido nesses 17 anos. Não sei se os 17 foram nesse lugar aqui, eu ia falar desse palco aqui, foram aqui? Os 17 anos aqui. Esses 17 anos você, ou aqueles que estão desde o início, aqueles que foram sendo encaixados na caminhada, têm recebido a verdade. Vocês têm recebido a verdade. Vocês têm recebido a palavra viva e uma palavra eficaz. Você tem recebido. Eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa privilegiada por poder conhecer o pastor Isaú, a sua esposa, a sua família. Nós como família somos privilegiados. Somos privilegiados porque nós temos aprendido com eles. Porque são pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm dado o seu melhor por essa obra, como Jesus também tem feito. Então Jesus, Ele nos deu a vitória. Ele já te deu a vitória. Pastor, será que eu não preciso ficar todo dia pedindo, Jesus me dá vitória, Jesus me dá vitória? Ele já te deu. Ele já nos deu. Ele já venceu. Ele já fez tudo por mim e por você. Ele já fez tudo pela sua vida. Ele já fez tudo pela sua família, pelo teu trabalho, pelos teus estudos, teus sonhos, teus objetivos. Todo o poder do mal, ele já foi destruído contra a sua vida. Ouça isso. Todo o mal que é intentado contra a minha vida e a sua vida, Deus transforma em bem. Pastor, onde é que? Gênesis 50, versículo 22, você pode, versículo 20, você vai ler lá, quando José fala para os irmãos dele, quando os irmãos quiseram se justificar diante de José, José diz: todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Todo o mal que intentarem contra a tua vida, Deus transforma em bem. Deus é o mais interessado que seja transformado em bem, porque Ele quer que você tenha vitória absoluta em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós cantamos na sexta-feira, debaixo de uma palavra profética também, o impossível já está acontecendo. Vamos declarar que já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Na sexta-feira eu contei um testemunho aqui, debaixo de uma palavra de eu crer quem Deus Ele é na minha vida. Eu fiquei feliz depois conversando com uma pessoa, pois o pastor Isaú confirmou que um outro pastor, o pastor Papi, tinha liberado também essa palavra, sem eu saber de nada, mas eu entendi que era o Espírito, era Deus falando. E eu falei que o pastor tinha desejo de terminar uma igreja, a igreja que ele estava construindo, e ele precisava de $2 milhões. E ele, debaixo de uma palavra, disse que eu estava falando nessa noite, procurando produzir fé no teu espírito, procurando produzir a verdade no teu espírito. E ele disse assim, ele não pediu, quero que você ouça bem isso, ele não pediu nem um centavo de dólar para aquela igreja, não pediu nenhum, como se fosse para nós, nenhum real. Ele só disse assim: se você, ouvindo essa palavra, você crê que Deus Ele pode te dar $2 milhões, e se você crê que Deus pode te dar, você também está disposto a dar esse dinheiro para terminar a obra da igreja? E naquela multidão, naquelas pessoas, uma moça, ela levantou a mão para Deus, não para o pastor, levantou para Deus, disse: eu creio que Deus pode me dar isso, e Deus me dando isso, eu vou trazer para a igreja. Só que não era uma mulher que tinha R$1 em casa, uma funcionária normal, como qualquer um de nós, uma pessoa que não sei se tinha uma casa, não sei se tinha carro, acho que não tinha nada assim, mas ela simplesmente diz: eu creio. E passaram-se umas semanas, e uma moça ligou para ela, disse: ô fulana, sou a tua amiga, tudo bem e tal. Só, olha, eu ganhei um acerto de um processo que eu tinha aí assim, e eu quero te dar uma parte desse valor para você. E essa parte é $2 milhões. Ela, com certeza, deve ter se assustado, mas ao mesmo tempo diz: muito obrigado,
porque você é a resposta das minhas orações. Ela disse: como? Eu estava orando a Deus para que Ele me desse esse dinheiro, para eu poder dar para o pastor terminar a igreja que eu faço parte. E se passaram mais umas semanas, ela ganhou os 2 milhões, deu para a igreja, e essa mesma pessoa ligou para ela e disse: eu estava aqui e eu tenho entendido que é para você ganhar os 2 milhões. Então, já que os 2 milhões você deu para terminar a igreja, a construção, eu quero te dar mais 2 milhões. Mais 2 milhões. E aí, ela fez isso, deu 4 para essa mulher. Aí o juiz mandou chamar o advogado que cuidou do processo e disse: eu fiz as contas aqui, todas as multas, todas as taxas aqui, a empresa vai ter que pagar. Então essa mulher tem direito a mais 4 milhões de dólares. Eu estou falando de 8 milhões de dólares que surgiram porque uma pessoa levantou a mão e disse: eu creio, eu creio. E aqui na sexta-feira eu não abri meus olhos, mas alguém já me falou: pastor, a hora que eu botar a mão nesse dinheiro eu já vou transferir para a igreja. Eu falei de 5 milhões para a gente, poder comprar todo esse terreno aqui, fazer um ótimo lugar aqui, com o melhor de tudo aqui, porque é um sonho de cada pastor, é um sonho da gente acabar com o aluguel, de não pagar mais aluguel, de ter o nosso lugar próprio. E o pastor Isaur sonha como eu também sonho, e eu sei que muitas mãos, eu creio que foram levantadas aqui. E quando Deus estava ali, Ele me deixou claro que aquele texto que diz, e a irmã falou aqui no dízimo, nas ofertas aqui: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Serão. E outro texto que ele deixou bem claro: mais feliz é a pessoa que dá do que aquela que recebe. E porque a igreja que estava aqui na sexta-feira, porque muitos levantaram a mão, porque são igrejas juntos, então Deus já recebeu, Ele já recebeu. Então buscar primeiro, ou seja, cada mão levantada foi um sinal de buscar primeiro. E agora Deus vai começar a acrescentar na sua vida. É na sua vida, nessa noite. Se você crê, você pode levantar uma das suas mãos, e nós vamos cantar essa música agora. E quando estivermos cantando, você já vai visualizando. Talvez você precisa de uma casa, talvez você precisa de um carro, talvez você precisa de uma empresa nova, talvez você precisa de um emprego, talvez você precisa, sei lá do que. Não sei o que você precisa, mas o que eu sei é que você buscou primeiro, e Deus já vai vir acrescentar nessa noite na sua vida. E nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico, e Deus vai trabalhar no seu espírito. E de repente: pastor, eu não sei o que eu preciso. Então você sabe que um irmão precisa, que algum ente querido precisa, que a igreja precisa, que essa cidade precisa, que essa região precisa, e você vai receber. Eu creio, porque é Deus que quer te surpreender nessa noite. Aleluia. Jesus, exalte e declare: o impossível já está acontecendo. Eu creio. Declare: eu creio. Declare: eu creio. Declare, igreja: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Oh, Jesus. Eu creio. O impossível vai acontecer. Eu creio. Você crê? Ah, eu creio. O impossível vai acontecer. Eu creio. Se eu creio, Senhor, o impossível vai acontecer. Eu creio, Senhor, o impossível vai acontecer. Eu creio. Eu creio.
Quero chamar os pastores, por gentileza, as pastoras, possam vir à frente aqui. A igreja com os olhos fechados, a igreja crentes com as mãos levantadas, pastores, pastoras, todos fazem parte do ministério aqui, os embaixadores aqui, pode vir à frente, todos são bem-vindos. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus está fazendo, meu irmão, minha irmã, o impossível já começou a acontecer. O impossível já começou. Se você tiver a liberdade, aqui pelo meu lado direito, aqui você vir aqui assim, fazer uma fila aqui nesse ladinho aqui, os pastores vão estar aqui e vão estar tocando a sua vida. Os pastores podemos fazer aí, se você quiser vir, pode vir a igreja toda aqui por esse ladinho aqui assim, os irmãos vão continuar aqui tocando, dá para tocar? Não, ou se não botamos CD mesmo, o tecladista e assim, vamos declarando, você pode vir. E como um sinal profético, se você crê no milagre na sua vida, os pastores eles vão estar tocando a sua vida como dizendo, receba, é teu, toma posse, é teu. Você pode vir ali junto com o irmão Rondinelli, pode vir passando por aqui assim, os pastores vão estar abençoando, tocando a sua vida, tocando, e você com a mão aberta, recebendo pela fé, recebendo pela fé o impossível na sua vida. Pai, obrigado porque milagre já está acontecendo, ó papai, em cada família que está chegando aqui, Senhor Jesus, em cada vida que está chegando aqui, Senhor, nós estamos declarando, Pai, casa, Senhor, o carro, Senhor Jesus, Pai, o emprego novo, a restauração na família, na sua empresa, papai, saúde, onde há uma necessidade de saúde, de cura, de um milagre, Senhor, Pai, de dívidas sendo pagas, ó papai, dívidas sendo sanadas, ó papai. As pessoas vão olhar na sua conta bancária e vão ver lá que aquela dívida foi quitada, Senhor, e o Senhor acrescentando valores nas contas, papai, dos irmãos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Aquele que tem um processo para estar recebendo na justiça, eu quero declarar esse processo, Pai, já está liberado, a aposentadoria já está liberada, o milagre já está liberado, aquilo que era impossível aos olhos humanos já torna-se realidade, aquele que está intentando a sua empresa nova, sua empresa não sabe por onde começar, o Senhor já está abrindo as portas, está dando as diretrizes para essa família, Pai, em nome de Jesus Cristo agora. O filho que está viciado, que precisa de uma libertação da droga, do álcool, Pai, esse milagre já está acontecendo agora, esse milagre já está acontecendo agora, esse milagre já está acontecendo agora, Senhor papai, libertação, cura, transformação, lares sendo restaurados, aquilo que parecia impossível já está acontecendo, o marido voltando para o lar, o filho que estava afastado, aquele que está até na prisão sendo liberto por uma vida nova em Cristo Jesus, liberto para ser um evangelista, para ser um pastor, para ser um pregador das boas novas. Eu declaro em nome de Jesus, ministérios sendo dados, novos ministérios surgindo, aquilo que parecia impossível já está acontecendo, já está, a obra de Deus já está aí, a obra de Deus está sendo feita, porque o Senhor é aquele que está operando maravilhas. Aleluia, Jesus, vamos continuar declarando, vamos declarar, o Senhor está aí,
operando milagres, operando maravilhas. Você veio para esse lugar e o Senhor está te presenteando. Aniversário tem muitos presentes e os presentes estão sendo liberados, É Deus quem te dá, dando os presentes. É Deus quem está te dando o presente por você fazer parte dessa obra. A parte dessa obra, o quanto você tem se dado por essa obra, o quanto você tem feito nessa obra, o Senhor está te recompensando, ainda que Ele já te deu o melhor, mas Ele está dando os mimos para nós, mimos para a minha vida, mimos para a sua vida. Milagre está aí, milagre está aí. Oh Jesus, já está aí, 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 já está aí. Oh, requende barga, shiba bargas, torrebe bargas, chãos. Mais, papai, mais em cada vida, Senhor, em cada família, em cada família, em cada família, em cada família. Milagre. O impossível vai acontecer, eu creio. O impossível vai acontecer, eu creio. Você que já recebeu oração, celebre a vitória, celebre o milagre, celebre o milagre, celebre o milagre que você já recebeu, celebre o milagre que você já recebeu e outros que estão recebendo. Vai acontecer, eu creio. O impossível vai acontecer, eu creio. Eu creio. Eu creio. O impossível vai acontecer, 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 eu creio. Esta casa é sua casa. Esta casa. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Toma teu trono. Tom que tá. Venha, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Milhares e milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.